Olá pessoal, eu sou Clarice Abreu, sou cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a mamoplastia de aumento ou a cirurgia de prótese de silicone, como ela é mais frequentemente conhecida. Nós temos vários tipos de implantes, vários tipos de prótese e essa é uma das principais dúvidas das pacientes quando elas querem colocar, aumentar o volume mamário. Qual o tamanho que eu vou colocar? Qual tipo de prótese? Ela vai ser redonda? Vai ser anatômica? Qual tipo de textura dessa prótese? Algumas pacientes nem sabem que existe essa diferença de textura, se é uma prótese texturizada ou uma prótese de poliuretano. O que vai ficar bom para mim? Olha, não existe uma receita de bolo, não existe uma coisa que funciona para todo mundo. Cada paciente tem um desejo. Tem pacientes que querem um aumento volumoso, que querem uma mama mais marcada, que querem um tipo de mama. Tem pacientes que querem mamas mais discretas, menos marcadas. Então isso vai variar muito de acordo com o perfil do paciente. Nós temos aqui para mostrar para vocês alguns tipos de implantes, para vocês terem ideia de como existe essa variação, tanto da textura quanto do formato e também do tamanho. Nós temos próteses menores e próteses maiores. Nós temos próteses redondas, próteses cônicas, que tem um formato mais cônico. Nós temos também as próteses anatômicas, que elas são menores no polo superior e mais cheias no polo inferior, fazendo com que a mama tenha um formato mais em gota. Essa prótese, por exemplo, é uma prótese cônica, uma cobertura texturizada, uma textura mais fina, um formato cônico que projeta mais na região central da mama e que algumas pacientes preferem esse tipo de modelo em relação aos outros. Você vê que a projeção dela é maior na região central. Essa é uma prótese redonda com uma cobertura de poliuretano, que é uma espuma de poliuretano. Você vê que ela tem um perfil arredondado, ela é mais cheia na região central, mas ela tem uma curvatura em toda a sua extensão, uma curvatura arredondada. Então é uma prótese redonda. Essa é a prótese que muitas pacientes procuram. Essa é uma prótese anatômica, é uma prótese cujo perfil ele é mais cheio na parte inferior e um pouquinho mais vazio na parte superior. É também chamada de prótese em gota, Ela dá um perfil mais natural à mama. Muitas pacientes hoje em dia estão pedindo esse tipo de modelo para que fiquem com os resultados mais naturais, não muito marcados e que não pareçam que foram submetidas à cirurgia. Como que a gente escolhe? A gente tem que saber o tamanho do tórax da paciente, porque não adianta eu botar um volume muito grande numa paciente muito pequena, porque aí vai ficar feio. Também eu não posso botar uma coisa muito pequena, um volume muito pequeno, numa paciente que é muito grande, muito alta, com tórax extenso. Então isso tem que ser medido, conversado, com as expectativas. A gente tem que equilibrar o que a gente tem objetivamente de medida com o desejo subjetivo da paciente, o que a gente pode oferecer de resultado. Para que a gente chegue nesse valor ideal, é fundamental que a gente faça uma consulta médica, toda uma entrevista, uma anamnese, um exame físico, a qualidade da pele, se tem pele demais que precisa ser retirada também, e aí já não é só um aumento mamário, mas também uma mastopexia, um lift mamário, quando a gente tira essa pele para suspender um pouco essas mamas e coloca a prótese. Então tudo isso a gente só consegue identificar numa consulta médica, com um exame físico apropriado e uma entrevista apropriada. Depois que a gente faz essa entrevista, a gente define essa prótese e aí a gente pode então programar a cirurgia. Em relação à cirurgia, porque os pacientes também têm algumas dúvidas. Tem que ser com anestesia geral? Não, pode ser com anestesia local e sedação. Isso depende muito da paciente, do anestesista, da cirurgia, do tipo de prótese que vai ser colocado, do tipo de cirurgia que vai ser feito, mas a gente também pode fazer essa cirurgia com anestesia geral. Isso é uma coisa que vai ser também conversado na consulta médica. Em relação às complicações dessa cirurgia, é uma cirurgia relativamente simples, que não costuma ter muitos problemas no pré-operatório, O que pode acontecer no pós-operatório, Você pode ter um hematoma, que é um acúmulo de sangue, você pode ter um seroma, que é um acúmulo de líquido, uma serosidade, aumentando o volume mamário subitamente, ou você pode ter infecção,
né, quando você tem o acúmulo de pus nessa região, né, e nesses casos você acaba precisando fazer uma reabordagem da cirurgia, né, refazer essa cirurgia. Uma dúvida frequente em relação a esse tema é: eu tenho que trocar esta prótese daqui a 10 anos? Quando que eu tenho que trocar essa prótese? Hoje em dia, as próteses estão muito modernas, elas têm um gel coesivo no seu interior, que tem uma durabilidade muito grande, e você não precisa trocar a prótese a cada 10 anos. Você só precisa trocar a prótese se você tem algum problema em relação a essa prótese. Quais são os problemas que a gente pode ter em relação à prótese? Você pode ter uma ruptura, né, dessa prótese, geralmente relacionada a algum trauma, né? Eu já tive paciente, por exemplo, que caiu de moto, estava andando de moto e caiu de moto. E aí teve um trauma direto sobre os seios e aquilo ali fez uma ruptura da prótese que precisou ser trocada. Você pode ter também uma contratura capsular, ou seja, quando a gente põe a prótese no organismo da pessoa, o organismo cria uma cápsula de proteção em volta dessa prótese para que ela não seja reconhecida como um corpo estranho, não seja atacada pelo nosso sistema imunológico como um corpo estranho. Toda paciente que tem prótese tem essa cápsula é uma cápsula fisiológica. Quando a gente fala contratura capsular, isso significa que em algumas pacientes, a longo prazo em geral, essa cápsula fisiológica, ela sofre uma contração, literalmente, né, uma contratura, ela diminui de tamanho, ela aperta esse implante. E em casos mais graves, essa contratura pode gerar dor, né, pode gerar incômodo, mudança do formato da mama, incômodo. E aí, nesses casos, a gente também realiza a troca. Se a paciente tem a sua prótese há 10, 15, 20 anos e não teve nenhum problema, nem de ruptura, nem de hematoma, seroma tardio e nem de contratura capsular, ela não precisa trocar essa prótese. Não há uma sequência, né, certa, uma data certa para que essa prótese seja trocada. Bom, então, outras dúvidas que existem é em que plano que a gente vai colocar essa prótese, né? Porque quando a gente faz, né, essa cirurgia, a gente pode colocar essa prótese embaixo da glândula, embaixo do músculo ou num plano misto, né, o que a gente chama de dual plane, uma parte embaixo do músculo, na região superior, e uma parte apenas embaixo da glândula. Isso vai depender da qualidade da pele, da espessura do tecido da mama da paciente e também do desejo da paciente, né? Por exemplo, pacientes que são muito atléticas, que fazem muita atividade física, elas não querem a prótese debaixo do músculo, porque isso tem uma tendência de marcar um pouco mais durante a realização do exercício físico. Em relação aos locais por onde essa prótese pode ser colocada, né? As principais incisões que a gente tem são as incisões na região periareolar, né, acompanhando a curvatura inferior da areola. Isso só pode ser feito nas pacientes que têm uma areola com pelo menos em torno de 3 a 4 centímetros. Nas pacientes com areola muito pequena, isso já fica um pouquinho mais difícil de colocar. A mais frequente no sulco submamário, né, que também fica super discreto, porque ela fica na região de transição da mama para o tórax, fica muito bem disfarçada, e algumas pacientes querem fazer a cicatriz na região axilar. A cicatriz na região axilar tem a vantagem de não ter cicatriz na região mamária, a cicatriz ela está distante, mas se você tiver algum problema com essa prótese, precisar de uma reabordagem, por exemplo, no caso de um hematoma, de um seroma grande ou de uma infecção, você vai acabar tendo que fazer a cicatriz na mama, porque você não consegue reabordar pela cicatriz da axila. Então, assim, hoje em dia, as incisões que a gente mais realiza são realmente as incisões na região do sulco submamário. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre mamoplastia de aumento, cirurgia de prótese de silicone, vocês podem deixar aqui no comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal e como é que é aquele negócio de fazer o sininho lá? E não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando a gente lançar novos vídeos. Até a próxima!